Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre regulamentação, plataformas digitais e toda essa confusão gerada essa semana pela PL das fake news. Fiquem comigo que a gente já volta. O assunto que dominou o noticiário essa semana foi a investida de grandes plataformas contra o projeto de lei 2630, a chamada PL das fake news. Diversas empresas acabaram se envolvendo na polêmica, em especial o Google, que tinha fixado na sua página inicial conteúdo abertamente contra o projeto. Além disso, a partir de um monitoramento feito por institutos de pesquisa, como o NetLab, que é ligado ao FRJ, ficou evidente que sim, as plataformas estavam meio que privilegiando conteúdo que fosse contrário ao projeto e talvez forçando um pouco a mão para que esse conteúdo recebesse mais atenção do que outros conteúdos que falassem favoravelmente ao projeto. O caso gerou uma imensa repercussão negativa, claro, virou também bate-boca político, o que é péssimo porque acaba desvirtuando uma discussão que em grande parte acaba sendo uma discussão legal e técnica, e o mais importante, ele pode significar o início de uma nova fase na internet, não pela discussão no Brasil em si, mas porque essa discussão vem acontecendo em outros lugares do mundo, em especial na Europa. Então a gente vai dividir aqui essa análise em 3 pontos fundamentais. O primeiro, necessidade de regulamentação em mercados não regulados. Em segundo, relação entre iniciativa privada e política. E em terceiro lugar, o modelo de negócios dessas grandes plataformas. O primeiro ponto diz respeito à necessidade de regulamentação, no caso de uma maior regulamentação. E aí vale uma observação sobre a relação entre Estados, entre governos e a iniciativa privada. Todos os mercados são, de alguma forma, regulados. Embora a galera pró-mercado tenha a ilusão de que os setores funcionam bem melhor sem qualquer rédea, sem qualquer mecânica de controle, na prática e historicamente, isso meio que já se provou uma falácia. No final das contas, todo mundo quer mercados não regulamentados quando esse todo mundo, entre aspas, está fazendo muito dinheiro com ele. Mas na hora em que o cinto aperta e surge algum problema, e muitas vezes problemas gerados pelos próprios agentes desse mercado, aí a galera corre para pedir socorro, para pedir sustentação financeira, para salvar o que ainda for possível ser salvo. Então, na prática, quando existe um mercado não regulado, o mais provável é que ele ainda esteja ou no início, mesmo fazendo muito dinheiro, e ainda esteja meio que fora dos holofotes, a ponto de governos, outras entidades e a própria sociedade organizada não se preocupar ainda, não prestar atenção nele. Mas no final das contas, todo e qualquer mercado precisa de alguma regulamentação, do contrário, o mais provável é que vire uma lei da selva. Aliás, alguns mercados, mesmo regulados, eles acabam virando isso, uma lei da selva. Outro ponto é que mercados não regulamentados acabam sendo um atrativo poderoso para especuladores, mas não só eles, né? Além dos crimes de colarinho branco, mercados mais frouxos são bastante atrativos para outros tipos de contraventores, por razões mais do que óbvias. Aliás, quem acompanhou no ano passado a crise das criptomoedas, a fraude bilionária lá da FTX, que acabou com a prisão, né, do ex-CEO e fundador da empresa, o Sam Bankman-Fried, sabe do tamanho do estrago que pode ser causado por mercados que não passem pelo mínimo sistema de controle e fiscalização. Portanto, minha gente, acaba sendo ingenuidade, falta de conhecimento ou então falsidade intelectual mesmo quando algumas pessoas ficam por aí defendendo um mercado 100% livre como se de fato isso existisse em algum lugar ou se tivesse existido em algum momento da nossa história. Os mercados dito livres, quando existiram, foram classificados como livres meio que de forma unilateral. Eles eram livres para quem
estava impondo alguma coisa ou detinha o poder e controle sobre outros mercados, que nada podiam fazer diante dessa imposição. Na prática, eles eram livres em benefícios de determinados grupos ou países, mas nunca livres de forma bilateral ou multilateral. Mas aí já é uma outra história, papo para um outro comentário. O fato é o seguinte: não existe mercado não regulamentado. Ponto. As empresas de tecnologia até que ficaram bastante tempo fora das mecânicas mais ajustadas de controle. Mas não tem jeito. Diante dos desafios, diante dos problemas que nós temos hoje, e que eles já vêm se apresentando aí há bastante tempo até, é natural que esse cerco aperte. E como eu disse, a discussão não é apenas aqui, mas em outros países também. Pela perspectiva delas, das plataformas, é claro que a regulamentação não é bem-vinda, como não é bem-vinda nenhuma mecânica de controle que atinja as nossas atividades. Porém, isso acaba sendo uma parte meio que natural do jogo. Jogo, inclusive, que elas sempre souberam jogar muito bem. E se tivessem jogado de outra forma, talvez teriam evitado chegar ao ponto em que nós chegamos hoje. Por isso mesmo, muitos setores correm para se autorregular, evitando que venha uma regra imposta de fora. Ah, mas a intervenção, as mecânicas de controle vão atrapalhar as dinâmicas dos negócios, a capacidade de inovação, a capacidade de fazer dinheiro, etc, etc, etc. Sim, eu concordo com tudo isso. Mas se as empresas causam uma externalidade, ou seja, um impacto negativo para a sociedade, não tem para onde fugir. Inclusive é uma parte do que chamamos de custo e de risco do negócio. E mais uma vez, está mais do que comprovado que a dinâmica digital pode sim causar e causa uma série de externalidades. Portanto, a externalidade gera um custo também, ela gera um prejuízo para a sociedade, um custo que é compartilhado pela sociedade e cai no colo de quem? No final das contas, acaba caindo no colo do governo, porque é o governo que é cobrado pelos custos e prejuízos que afetam a sociedade. Logo, agora vocês entendem por que é que esse ciclo sempre se fecha e por que é questão de tempo para qualquer mercado ser maior regulamentado. Não tem como escapar disso. Ah, Bruno, mas isso não é ruim para o próprio mercado, é ruim para a dinâmica econômica. Verdade, pela perspectiva do marketing, pela perspectiva da inovação, isso de fato é ruim. Mas aí qual é a outra opção? Quem aí me diz qual é a outra alternativa? A gente vai deixar correr frouxo do jeito que está, quer dizer, o lucro vai estar com eles, mas o prejuízo vai ser da sociedade. Todos vamos pagar as contas pelas externalidades geradas. Todos, menos eles. Também não dá, né, minha gente? Portanto, do ponto de vista teórico, se vocês me perguntarem, Bruno, é melhor mais ou menos intervenção? Eu sempre vou ser favorável a menos intervenção, mas alguma intervenção precisa acontecer. Do contrário, vira a lei da selva, como alguns exemplos que a gente já citou aqui. E no mais, qualquer mercado maduro é regulamentado de alguma maneira. Setor de energia, setor automotivo, setor farmacêutico, setor de comunicação e mídia, setor de aviação civil. Só o digital acha que pode sair desse jogo sem qualquer amarra, sem nenhuma mecânica de controle. Eles não são mídia, eles não produzem conteúdo, eles não fazem comunicação, eles nunca têm nada a ver com o que está acontecendo. Só que na prática tem. E isso é parte do negócio, é parte do jogo, é o risco assumido, e se todos assumem, essas empresas também acabam tendo que assumir. Isso nos leva ao segundo ponto, que é a relação entre empresas e política. Em teoria, muitos vão dizer que essa relação tem que ser a mais neutra possível, mas na prática nós sabemos que isso não existe. Toda ação é política, tudo acaba envolvendo política. E quanto mais poder econômico se tem, mais inevitavelmente as coisas descambam para uma relação política. E aí nós sabemos que toda e qualquer empresa tenta usar isso a seu favor, também parte do jogo, também algo supernatural. A empresa, como qualquer outra entidade ou cidadão, tem o direito de recorrer à classe política para reivindicar os seus interesses. O problema de países extremamente corruptos como o nosso é que essa relação tende a se tornar promíscua com muita facilidade. E essa promiscuidade, é claro, acaba por beneficiar quem tem mais poder econômico.
E isso, em última instância, vai ser um breve resumo do Brasil, né? Um breve resumo da nossa história. Relações mediadas pela promiscuidade econômica. Mas aí, voltando ao caso das grandes plataformas, a priori elas têm todo o direito de discordar do projeto de lei, de protestar, de buscar negociar, de buscar a interlocução com o executivo, com o legislativo, ou até com o judiciário, caso elas se sintam prejudicadas. Mas o que aconteceu essa semana, todo mundo há de concordar comigo, passou e muito do limite do razoável. O que nós vimos foram algumas empresas querendo, de certa maneira, se colocar acima do Estado. Eu acho que em poucas vezes eu vi essas empresas darem um passo tão mal dado como foi dessa vez. Foi amplamente noticiado pela mídia. Como de costume, eu estou deixando todos os links aqui na descrição do episódio sobre como a coisa foi conduzida, como algumas inverdades, inclusive, a respeito do projeto, foram disseminadas. Foi dito, por exemplo, que, abre aspas, a sua internet vai piorar caso o PL seja aprovado. Ou então que abre aspas novamente, o projeto vai aumentar o problema de desinformação e aumentar a confusão no Brasil. Como assim, né? Por que um projeto sobre fake news piora a internet? Piora para quem? E por que ele aumentaria a desinformação se o foco está justamente no contrário? Da mesma forma, uma das teclas mais batidas é sobre censura. Também outra coisa que não existe. Onde no projeto existe qualquer texto que fale sobre censura? Até onde eu li, o que está proibido dentro dos meios digitais é aquilo que a nossa legislação já proíbe no mundo real. Racismo, apologia ao crime, apologia à violência, homofobia, incitação ao ódio, incitação à violência política ou religiosa, crime contra a democracia, etc, etc, etc. Não há qualquer alteração a respeito do que é considerado ou não crime. Portanto, falar em censura é, no mínimo, um insulto à nossa inteligência. Tudo bem que o Brasil não é exatamente reconhecido por ter a população mais brilhante, mas aí já é pegar pesado, né? É abusar do direito de defender o seu ponto de vista e passar um atestado de otário na cara de todo mundo. Portanto, não vi censura no texto. O que eu vi foi, de fato, o texto apontando ali para a necessidade das plataformas terem maior controle e proporem mecanismos próprios para controlar, para gerenciar esse conteúdo ofensivo ou criminoso. E aí, óbvio que ninguém quer isso, porque vai gerar um custo. Algo a mais para ser gerenciado, algo a mais para ser controlado, um nível de responsabilização maior. Ah, mas se você me perguntar, Bruno, isso é legal do ponto de vista do marketing, isso é legal do ponto de vista da agilidade, da inovação? É claro que não é, eu concordo. É uma amarra e, como toda amarra, gera retração. Mas, novamente, eu pergunto qual é a outra alternativa. E, de novo, se todos os setores são regulados de alguma forma, por que só o digital não? Ou que eles vão alegar que eles não geram nenhuma externalidade? Só geram benesses para a sociedade, por isso deveriam ser exaltados ao invés de regulados? Por favor, né, minha gente? Agora, as empresas têm o direito de discordar, de opinar, de fazer coro contra, isso tem total direito, mas não de usar a sua própria estrutura para tentar manipular a opinião pública da forma mentirosa como foi feito. E não é por ingenuidade, até porque essas companhias são de grande porte, são companhias do mais alto gabarito, elas sabem muito bem jogar a regra do jogo. Eu não sei, na verdade, o que essa galera bebeu no último final de semana para resolverem aloprar da forma que foi feito. Na prática, eles conseguiram piorar a perspectiva de parte da sociedade a esse respeito. Portanto, mesmo que a votação tenha sido adiada, coisa e tal, o tiro pode ter saído pela culatra. Agora as pessoas vão ficar mais atentas e mais questionadoras em relação aos pontos desse projeto. E por fim, a gente chega ao nosso último tópico, que tem relação direta com o modelo de negócios dessas plataformas. Hoje está muito mais evidente que, na tentativa de ampliar a audiência e manter o público conectado pelo maior tempo possível, todos esses algoritmos acabam trabalhando para privilegiar conteúdos mais e mais extremos.
Essa não é uma fórmula inventada pelas plataformas digitais, pela mídia digital. Na verdade, essa é a fórmula de qualquer mídia desde sempre. Dos antigos jornais sensacionalistas que tinham lá os garotinhos que ficavam na rua gritando extra, extra, passando pelo rádio, TV, cinema. Essa é uma fórmula que sempre existiu, só que agora ela está no digital. E a grande diferença do digital para outras mídias é que o digital ele não se encerra nunca. As fórmulas apelativas sempre tiveram espaço, mas uma hora o programa terminava, uma hora o show era interrompido para dar lugar a uma outra atração. Além disso, no seu formato tradicional, havia uma relação causal muito direta entre o conteúdo publicado e a empresa em questão. Nas plataformas digitais, essa relação não existe com tanta clareza, já que quase sempre o conteúdo não é produzido pelas plataformas e sim produzido por terceiros. E isso gerou essa gigantesca zona cinzenta que virou o motivo de grande parte desse debate que a gente tem hoje. A grande questão é que, além da responsabilidade objetiva que a empresa precisa encarar pelo simples fato dela estar ali garantindo que a plataforma funcione por um eventual criminoso que queira disseminar a sua mensagem também criminosa, os algoritmos comprovadamente ajudam a promover certos discursos. Não porque as plataformas apoiem diretamente tais discursos, a questão não é essa, mas é simplesmente porque esses discursos, de certa maneira, acabam preenchendo os requisitos que os tornam meio que elegíveis a essa promoção via algoritmo. E aí isso é grande parte do problema que a gente tem hoje. Lembre que esse modelo de negócio depende de mais engajamento para mostrar mais publicidade e assim faturar mais. Na mídia tradicional, sempre existiu um limite jurídico e um limite até social para isso. Por essa razão, mesmo que a gente tivesse em alguns momentos uma espécie de vale-tudo, a coisa acabava chegando num ponto de afunilamento ali e tinha que parar. No meio digital, ainda não existe um controle jurídico objetivo e o afunilamento nunca acontece. O algoritmo segue recomendando mais e mais conteúdo, conteúdo cada vez mais aprofundado, conteúdo cada vez mais extremo. Quando a gente vê que conteúdo idolatrando aquele homem que matou crianças em Blumenau com uma machadinha estava circulando livremente, e esse pode ser apenas um exemplo mais recente e mais grotesco desse conteúdo nocivo, ficam muito claros os limites de dolo, de culpa, mas também a responsabilização objetiva. E quando um jovem de 11 anos morre por participar de um desafio em alta no TikTok para ver quem toma mais analgésicos, como aconteceu também recentemente. Mais uma vez, delineados os limites de dolo e culpa, como fica a questão da responsabilização objetiva? Alguma coisa precisa ser feita. Certamente quem não tem responsabilidade nisso tudo? Certamente eu não tenho, certamente você que nos acompanha também não tem. Mas quem responde tecnicamente por essas plataformas, e principalmente quem fatura alto com isso, não tem como fugir dessa responsabilidade. Risco negócio, aula aí de fundamentos da administração empresarial, coisa básica no mundo empresarial, na gestão de qualquer negócio. O mais assustador para mim é que, ao invés de buscarem uma solução conjunta de uma forma mais propositiva, o caminho adotado tenha sido justamente aquele que reforça o quanto o modelo atual pode ser perturbadoramente nocivo. Haja relações públicas agora para limpar toda essa sujeirada. É isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Até lá!